O segmento dos sedãs médios alemães é um dos mais disputados do planeta. Há décadas, Audi, BMW e Mercedes-Benz brigam aí pela preferência do consumidor. Hoje é dia de falar do C300, a nova classe C, que chegou em 2021, a nova geração W206. Ela traz muita tecnologia embarcada, design agressivo e, principalmente, um estilo que está dentro do design que é sensacional. Saudações, pessoal! Muito bem, olha só que interessante nosso carro de teste de hoje, dessa semana, né, melhor dizendo, Mercedes-Benz C300, geração W206. Como a gente sabe, a história da classe C começou nos anos 90, oficialmente, mas se a gente for pensar, a BMW começou a sua série 3 na década de 70. Isso acendeu uma luz lá na Mercedes, falou, pô, a gente tem que criar um sedã médio para brigar com eles. Aí surgiu o 190, um carro tão querido por mim, né? O 190e, que é o W201, mas ele ainda não é chamado de classe C. A classe C veio a partir do W202 e agora, como eu falei, a gente está no W206. Mas uma coisa importante é justamente que o 190 ele foi crucial para colocar a Mercedes, inserir a Mercedes nesse segmento de sedãs médios e que, logicamente, dividiu esse público ávido aí por novidades. Como eu falei, a briga entre os sedãs médios alemães ela é muito grande, entre Audi, BMW e Mercedes-Benz, e sem dúvida é um público muitas vezes fiel, né, que segue muitas vezes a marca, mas também, logicamente, é um público que muda, né, eventualmente de carro, né? Você pode pegar um cara que tem um BMW Série 3 e comprar um C300. E justamente o que a Mercedes buscou talvez nessa geração, nessa mudança, tenha sido isso. Porque afinal, assim, a Mercedes sempre foi uma marca muito tradicional, muito conservadora, e é uma coisa, logicamente, que a gente gosta, mas a BMW, que era, enfim, a marca mais agressiva, o Série 3 sempre foi um carro com desempenho, com uma pegada mais esportiva e tal. Mas nessa geração, na anterior também, W205, mas a W206 acho que rompeu um pouquinho com isso no quesito design agressivo, um design mais jovem, inclusive buscando aí outros consumidores. Afinal, você tem que pensar sempre no consumidor do futuro. Você tem aquele consumidor tradicional, mas tem que pensar no novo consumidor também, que quer um carro legal e um carro tradicional. Aliás, vale dizer, antes de começar a apresentação mesmo desse carro, que esse design é incrível, né? O conjunto de desenho dele, principalmente nessa versão, a C200 AMG que a gente conheceu também, a AMG Line, né? Ele é muito bonito, esse aqui é um AMG Line também, mas o design é muito legal, linha de cintura, enfim, é um carro que está com um estilo legal, balança mesmo, viu? A gente falou do Série 3 aqui, eu gosto muito do Série 3, mas esse C300, meus amigos, é impressionante. Aliás, esse carro tem uma coisa que eu acho importantíssima dentro da história da Mercedes. Como a gente sabe, uma marca ter uma cor simbólica não é fácil. A Ferrari vermelha. Você falou em Ferrari, todo mundo lembra do vermelho. Eu gosto de Ferrari azul marinho, mas a vermelha é sensacional. A Mercedes é prata, flecha de prata. E a gente sente falta na Fórmula 1 da marca ter meio que abandonado isso e deixou os carros de outra cor. Enfim, particularmente, eu acho que essa é uma cor muito simbólica para a Mercedes-Benz, por conta de uma série de coisas, né? Automobilismo em várias esferas diferentes. Eu acho, para mim, que Mercedes é prata, tem azul marinho, que é uma cor que eu adoro, mas sem dúvida, cara, prateado é a cor da Mercedes. Bom, começando por aqui, uma questão importante do C300 é que ele tem uma tecnologia embarcada grande, eu falei isso na cabeça do vídeo. Tecnologia de segurança, câmeras, sensores, enfim, está tudo muito bem espalhado pela carroceria, pelos para-choques. Aqui nós temos esse sistema de iluminação que é chamado de Digital Light, que tem uma qualidade muito grande, tanto de alcance quanto profundidade, enfim, é um carro realmente que tem um acerto de iluminação fantástico. Estrela no centro, também com sensores. Esta câmera aqui na dianteira, você para no semáforo, ela liga, ela fica ligada. Quando você entra numa garagem, também os sensores funcionando, ela ativa essa câmera dianteira, tudo para te auxiliar eventualmente em alguma manobra, né, em qualquer tipo de espaço para te ajudar nesse sentido. Outra coisa que eu gosto muito, que eu já vi que isso divide opiniões na outra matéria que a gente fez com o C300 também. Rodas de 19 polegadas. Essas rodas, muitas vezes olhando de fora, o desenho não é tão atraente, mas quando você olha de perto, eu achei o desenho muito legal, me remeteu até a pista mesmo, né? Endurance, enfim, olha só que bacana. O desenho dessa roda eu achei bem legal, os carros de teste sempre tem um raspadinho ou outro, né? Os carros da frota,
E ele tem pneus de medidas diferentes também na traseira e na dianteira. Aqui na frente nós temos um 225 perfil 40, 19, né? 19. Temos essa saia lateral muito bacana. E aqui na traseira a gente tem esses pneus que são na medida 255 35 19. Interessante porque geralmente o pessoal acaba usando o perfil 40, por exemplo, ou o perfil 35, né? Nos quatro, mas aqui eles usaram perfis diferentes de pneu. Interessante. Esses carros da frota da Mercedes, eles têm a película no vidro, que é uma coisa mais incomum, né? Mas até que é interessante em termos de descrição, para falar a verdade. E um outro desenho que eu acho bacana desse carro, então o desenho todo dele, da dianteira até chegar na traseira, é muito bem acertado. Ele tem aqui, ó, tá vendo? Alguns detalhezinhos que acabam chamando nossa atenção pelo capricho do design, digamos. O cara que desenhou, ele realmente pensou nisso. Túnel de vento, aquela questão toda. Então, além dos sensores também nesse para-choque traseiro, a gente tem o desenho da traseira, que aliás a Mercedes atualmente, a traseira conversa, né? Você pega o A. O A é o próximo carro que a gente vai testar da marca, o A200. Esse exemplo do sedã que a gente falou recentemente, que é um sedã compacto, um hatch compacto, aliás, um hatch médio, né, o A200, mas é um sedã compacto, esse é o sedã médio da Mercedes, e o desenho das lanternas, ele é bem parecido, né? Aqui a gente tem as saídas de escape aqui, que vale ressaltar, ó, nesse caso são funcionais, né? A gente sabe que muitas marcas colocam saídas não funcionais, o que é um adereço estético não muito interessante, na minha opinião, mas essas são funcionais. E o porta-malas, né? A capacidade do porta-malas está aparecendo aí. Porta-malas razoável, se a gente for pensar em um veículo familiar, né? Um sedã médio familiar. Aqui nós temos o reparo do pneu, então ele não tem um step, outra coisa que as pessoas sempre perguntam também no vídeo. E aqui falta sem dúvida uma questão, falta uma coisa, que é um botão. Nessa faixa de preço, falta um botão para fechar o porta-malas, sem dúvida nenhuma. E aqui tem algo que parece estético, mas como a gente sabe, carro alemão, nada é estético, puramente. Esse pequeno aerofólio, pode ter certeza que isso aí foi testado no túnel de vento, porque os alemães não brincam em serviço, cara, é impressionante. Aqui na parte interna, reparem uma coisa interessante desse carro, ele traz uma padronagem que é um opcional da Mercedes. Você pode comprar o carro todo preto, e tem mais duas opções de cor de estofamento, duas combinações, uma delas é o marrom e preto. Fica bacana também, se bem que todo preto particularmente eu gosto. Eu acho que fica interessante. Um detalhe legal, olha só esse banco do motorista, interessante o encosto de cabeça aqui, né? Temos aqui dois tetos, né? Um teto solar, o teto panorâmico, e aqui na verdade, falando de espaço interno, uma coisa que é bacana observar, é que na prática, um carro com tração traseira ele tem túnel, então o espaço para o passageiro do meio é mais prejudicado. Isso, aliás, é muito comum em outros carros também desse segmento, né? Nós temos o túnel aqui, ó, e ele é alto, na verdade. Então o espaço para quem vai atrás é um carro para duas pessoas aqui atrás irem de uma maneira um pouquinho mais confortável. Não é tão grande também, vale ressaltar isso, né? Lembrando que ele é um sedã médio, né? Mas mesmo assim o espaço interno não é uma das maiores qualidades. Aqui saída de ventilação e nós temos a escolha aqui da temperatura para os passageiros, algo também interessante em termos de conforto. Já na parte dianteira, sem dúvida nenhuma a nossa preferida, o destaque vai para esse banco do motorista, que além da padronagem já citada, um banco esportivo, olha que abas as laterais, é um banco que bem ajustado para você dirigir ou de forma confortável ou mais rapidamente. Assim, a gente tem ajuste lombar, tem massagem, tem várias coisas. Uma coisa interessante é essa aqui, ó, também, tradicional dos Mercedes, o ajuste de tudo, banco, encosto de cabeça e tal, na porta. Além das 3 memórias de banco, que é uma coisa que eu já falei aqui, gosto bastante. Memória de banco eu adoro. Bom, parte interna, demos a partida. A gente tem aqui uma coisa interessante desse carro, Apple CarPlay Android alto sem fio, carregamento por indução aqui embaixo, ó. E uma coisa bacana também é esse cockpit. Cara, eu gosto. Eu acho que assim, o pessoal hoje em dia critica muitas vezes
várias telas e tal, mas assim, é uma tecnologia atual, as marcas competem por consumidores que valorizam muito isso, então se você for pegar uma marca que vai deixar tudo analógico, ela vai perder consumidores, essa é uma realidade. E uma outra questão que me perguntaram, eu abri a caixinha de perguntas no Instagram, se eu acho que carros de hoje que vão virar carros do futuro, carros colecionáveis. Eu citei alguns esportivos, né? Eu acho que sim. E a maior parte dos carros não. Sabe por quê? Porque a tecnologia embarcada vai cobrar o seu preço, logicamente. Tela, LED, isso tudo vai mudando. A cada geração, ou menos que isso ainda, menos de 10 anos, as coisas evoluem muito. Então, isso vai mudando consideravelmente com o passar dos anos. Então, eu acho que, assim como o pessoal está tendo problema nas injeções monoponto, Gol GTI e tal, né? Essa tecnologia o pessoal está trocando por injeção programável e tal, porque está difícil achar alguém que trabalhe, que mexa com isso efetivamente. Bom, foi um pequeno adendo histórico aqui de opinião. Nós temos aqui, eu comentei do teto, ó, tá vendo? Você abre as duas telas, ó, um teto solar e uma tela panorâmica. Aqui nós temos o painel também, o painel com uma tela grande, né, colocada aqui, a gente até nota como ela é colocada, né? O painel não vem mais por aqui, né? Ele vem direto com uma telinha até relativamente fina. Nessa tela nós temos várias opções, então a gente pode navegar por aqui, ó, tá vendo? Você navega por aqui, ó, aqui. Daí você põe aqui nenhuma fonte de áudio. Eu vou até aproximar um pouquinho para a gente poder. Daí você clica nelas. Vou pôr não, né? Não quero restaurar. Mudamos de tela. Não também. Daí a gente põe voltar e ele te dá opções de painel, tá vendo? Assist Plus, pressão dos pneus, temperatura, ele te dá um geral de tudo, líquido de arrefecimento, nível do óleo do motor, bacana essa visão geral, né? E aqui no Home também, ó, tá vendo? Ele tem as opções de visualização de painel, tá vendo? Você pode pôr esportivo, por exemplo, né? Que é uma coisa que até combina com o carro, sutilmente, mas o clássico para mim é o mais interessante pensar nesse sentido, né? Eu particularmente para mim eu acho que é o mais bacana se a gente for pensar em termos de uso. Aqui o consumo, eu vou falar daqui a pouquinho dirigindo sobre o consumo, né? Peraí, não, enfim, e aqui você tem essas opções, então você mexe aqui no central e muda a configuração do painel. Ali tem assistência motorista, cruise control, ACC, toda essa questão técnica também. Difusores de ar, você escolhe a cor, isso é uma coisa bacana também. E aqui nós temos aí digamos, seria, acho que a tela principal, que ela desce aqui pelo motor. Alguns modelos do Mercedes parece que ela escorre a tela para cá. E nesse caso, a gente tem essa tela central com muitas opções também. Então, ó, navegação, telefone, mídias, apps, o modo comfort que eu falei, ó, cinética do banco, posicionamento automático do banco, tá vendo? Ó? Olha que interessante isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa legal. Você põe a sua estatura, o meu é 1,70. E ele posiciona você na posição ideal, coloca você na posição ideal de 1,70. Vamos ver, 1,70. Olha lá. Olha que interessante. Ele está me posicionando com 1,70 m na posição ideal de dirigir. Interessante, hein? Realmente uma coisa legal. Eu tenho a minha memória, então eu vou deixar a minha memória aqui, que é até parecida. Mas ó, olha só, ele ajusta tudo, tá vendo? Daí, mas tem aqui também, muito legal, né? Esse posicionamento automático do banco, uma coisa interessante também, né? Esse cinética do banco aqui é massagem para o motorista, para o acompanhante, também tem bastante coisa nesse sentido. Esse é o Comfort, definições gerais, informações, aqui ó, consumo, ele te mostra aqui consumo de combustível, o EcoBoost, que é um carregamento também, é o chamado sistema de 48 volts, né? Ele vai te mostrando isso funcionando, o motor, ó, torque, potência que vão sendo usados, e aqui o veículo, tá vendo? Os modos dinâmicos, né, que você está usando, que você muda por aqui, aliás, né? Tá vendo, ó? Eco, Comfort, Sport, o Sport Plus e o Individual, né? Eu gosto de andar muito no Comfort, eu acho que é bem acertado, vamos voltar aqui. Enfim, mas fica ao gosto do cliente.
Outro detalhe de acabamento bonito aqui também do painel. Uma coisa importante para comentar aqui é sobre isso aqui, ó. Esse aqui é o câmbio, agora padrão em todos os modelos da Mercedes. O câmbio fica aqui na coluna, muito simples o acionamento, mas você não pode confundir com o limpador, que fica desse lado aqui. E é simples de confundir com o limpador. Já aconteceu mesmo comigo de botar para cima, ó, tá vendo? Eu vou botar aqui no drive. De botar, pá, botar assim. E daí foi pro neutro, tá vendo? Mas enfim, o botão P aqui do lado. Atenção, rapidamente você pega o jeito, mas até confunde um pouco, né? Porque nos carros mais antigos a alavanca é grande de câmbio. Nesse aqui é uma alavanca do tamanho de uma alavanca de acionamento do limpador. Mas, como eu falei, se acostuma rapidinho. Sistema de câmeras, como eu falei, é bem interessante. A gente tem, ó, câmera lateral, essa câmera 3D, essa câmera aqui, tá vendo? Desse lado também. Alto, tá vendo? Te mostra no geral. Aqui a posição de câmera, uma outra questão. Peraí, vamos ver aqui. E aqui a câmera da dianteira que eu comentei. Bem interessante como ele te mostra com a câmera 360 todos os detalhes. Muito bem, aqui a gente tem um negócio interessante. Você olhando assim, você abre, né? Você fala, putz, C300 antigamente seriam 3 litros, né? Pelo padrão da Mercedes de marcas e siglas. Mas agora, downsizing, enfim, é um motor 2 litros com turbo. Você olhando até parece um motor em V, né? Assim, é muito engraçado essas capas de motor, como elas enganam a gente à primeira vista. 2 litros turbo, muito eficiente, o motor com 258 cavalos e com o EcoBoost funcionando, ele é chamado de híbrido leve, mas híbrido leve foi uma criação mais do marketing. Ele tem rodízio e tal, ele não é um híbrido nem convencional, nem MHEV, nem PHEV, nada. Então, o híbrido leve, ele tem só esse sistema de 48 volts que alimenta, dá mais cavalos, 27 cavalos e, além disso, dá mais torque. Ele fica com 60 kg de torque durante acelerações vigorosas e retomadas. Isso é bem bacana quando a gente fala no desempenho geral e em números gerais de um carro como esse. Então é um sistema que ajuda e muito na questão do desempenho e eficiência também. Muito bem. Nossas impressões ao volante. Vindo o Fusquinha ali, deve ser 65, 66, mas não vai dar para mostrar. Impressões urbanas, porque vocês vão ver aqui nessa matéria números de consumo até de estrada. Eu vou viajar com ele, mas é à noite a viagem, então realmente também não daria para ilustrar muito bem. Essa é a GoPro 7, né? Tem a GoPro 12 atual. Não sei se alguém tem uma experiência e já gravou à noite, com uma iluminação mais reduzida, se funciona, porque era uma questão delicada das GoPro. A baixa qualidade de imagem da GoPro com pouca iluminação era uma qualidade, digamos, um defeito conhecido. Eu não sei se melhorou agora, porque fica bacana gravar à noite também, né? Viaja à noite, painel aceso aqui, fica legal, hein? Fala a verdade. Mercedes-Benz C300, a gente falou já de um C300 idêntico a esse, só que era branco, né? O pessoal da frota mudou. Como eu falei, eu acho essa cor a cor definitiva. É uma cor realmente de Mercedes-Benz, porque eu acho que ela é uma cor que ela conversa muito com a marca, com a história da marca. A gente pega grandes modelos da Mercedes-Benz nas pistas, são na cor prata, os flechas de prata, ou seja, a Mercedes escreveu uma história muito importante com bólidos de corrida na cor prata. Por isso que eu acho que na Fórmula 1, a despeito, logicamente, da pintura preta e tal, eles poderiam fazer algum detalhe em preto justamente por conta do objetivo, mas ao mesmo tempo deixar a cor predominante prata, como a Ferrari. Ferrari está sempre vermelha, Le Mans vermelha, se eles ganharam esse ano em Le Mans, então acho que isso acaba sendo importante, né, em termos do ponto de vista histórico. Acho que você imagina a marca, você pega a Audi, por exemplo, a Audi não tem uma cor dela, né, a marca conseguir ter uma cor e ligar essa cor a ela, cara, eu acho fenomenal, eu acho incrível, e a Mercedes devia aproveitar melhor isso, né? Mas enfim, C300, classe C, uma história bastante longa, né? Só a classe C mesmo já tem aí 3 décadas de história, tem um pouquinho mais. E eu falei da classe C, né, que a história começou lá com o
W202, apesar do 190 ter sido precursor dos sedãs médios Mercedes, e é um segmento que a Mercedes não tinha olhado muito, ou talvez tivesse olhado, claro, mas é aquela história, né? Muitas vezes a marca espera a outra apostar num segmento novo para ver se vai dar certo, e pode ter acontecido isso, talvez, né? A BMW começou ali e fala, ah, pô, deu certo, o pessoal tá comprando, então vamos começar aí, vamos criar a nossa também. E essa briga das marcas alemãs, eu já falei em matéria, eu acho muito interessante. Elas brigam em todos os quesitos, em todos os segmentos, melhor dizendo. SUV grande, esportivos, estão a MG, MRS, Audi, Mercedes, BMW, acho fantástico. É incrível, assim, essa rivalidade que existe entre as marcas. E a gente vê historicamente que até existiram alguns momentos de colaboração também, né, entre as marcas. Isso é interessante também. Vocês lembram do Mercedes o E500, suspensão, tudo feito pela Porsche, né? Tem umas fotos legais de época do vagão de trem com um monte de Porsche e um monte de E500. Muito legal isso também, né? Historicamente falando. Audi RS2 também, né? Audi Porsche. Ou seja, bacana. Mas a Classe C, com toda essa história, acabou tendo, logicamente, seus fãs. Por isso que eu falei que a geração W206, ela acabou sendo uma geração bem interessante, que ela é uma geração, de certa forma, de mudança. Eu falei W205 teve mudanças também, ó, o que eu comentei aqui, ó. Você para no semáforo ou dentro da garagem e ele já, tá vendo? A visualização do semáforo. Aqui para ilustrar o que eu comentei da câmera funcionando, né, num ambiente fechado, né, que aqui é a garagem do meu prédio. Então dá para ter uma ideia, ó, que interessante, do sistema de câmeras funcionando. Tem que passar devagar aqui para não pegar o assoalho que dói na alma, né? É um carro de teste da frota de imprensa, mas o cuidado é o mesmo, né? A gente não consegue. Ah, meu Deus. Mas enfim, é interessante essa notar também aqui, ó, o sistema de câmeras. Ó, que bacana. Ele te ajuda muito, te indica também. Fantástico, meus amigos da tecnologia nesse sentido. Por esse carro de hoje, para virar antigo, vai ser complicado, porque essa tecnologia atualmente é excelente, a tecnologia assim, é muito legal, é o que nós temos de ponta, mas daqui 20, 30 anos, cara, vai ter muito mais coisas, né? Isso vai estar obsoleto, então essa é uma questão realmente delicada para falar de carro antigo no futuro. Carro atual que será antigo, melhor dizendo. Os antigos vão estar aí ainda com carburador rodando, né? Enfim, é que eles são mais simples, lógico. Mas a Classe C, ela tem uma importância fundamental na história da Mercedes-Benz, tanto na questão de número de vendas, né, volume de vendas, como também entrada também. Logicamente, na época, a Classe C era a versão de entrada. Quem queria comprar um Mercedes de entrada, comprava um C, né, um C180. Logicamente, isso aí evoluiu, mudou, né? Hoje em dia a gente tem Classe A, há alguns anos, aliás, nós temos a Classe A, que é a entrada para o mundo Mercedes-Benz. Então, mesmo porque valores atuais desse carro, por exemplo, a gente está vendo o valor aí, é um valor bastante salgado para ser de entrada. E, logicamente, C200, que é a entrada da Classe C, o C300 é um carro intermediário, uma versão intermediária. Mas é interessante notar como a marca trabalhou bem essa questão, não só do marketing, como explorar um segmento de novos consumidores. Isso eu digo não exatamente agora, né, mas ao longo da sua história, ao longo do lançamento da história da Classe C toda. Aliás, aproveitar para falar um negocinho rápido aqui. Tem um conhecido meu que trabalhou na BMW há muitos anos, e daí ele foi para Mercedes, né? Olha só a história. E daí, pô, chegou na Mercedes e tal, ele foi fazer uma apresentação lá para o pessoal de marketing, né? E errou ali na hora. Ele falou, porque a série C, daí o diretor, o chefe dele, bateu na mesa, falou, quem tem série é BMW, nossa, a Mercedes tem classe, né? Eu nunca mais esqueci depois disso a diferença e o exemplo, né, realmente, dessa questão ilustrativa aí do chefe. Mas não perdeu o emprego, ainda bem. Mas de qualquer forma,
A classe C foi evoluindo ao longo dos anos, isso que é bacana, tanto em versões esportivas, versões mais fortes. Por exemplo, você pega esse carro aqui, o C300, ele tem um comportamento dinâmico muito bom, muito bem acertado. A tração traseira, eu já falei isso outras vezes, a tração traseira, ela te permite realmente dirigir de uma maneira mais interessante. Eu gosto muito de tração traseira e tração integral. Falei isso acho que numa das últimas matérias que a gente fez aqui no canal. E é bacana, né, como a tração traseira, ela dá um equilíbrio para o carro muito interessante. E esse carro, com roda 19, mesmo assim, a roda 19 e tal, ele acaba tendo até um equilíbrio, um conforto razoável. Mesmo com as rodas 19, vocês viram lá os perfis de pneu, né, 40, 35, perfis diferentes, mas mesmo assim a gente nota que ele tem um bom nível de conforto, dentro do que se espera, né, logicamente, de um carro com essa proposta, né, que não faz tantas concessões ao conforto, porque, digamos, é uma versão mais jovem, mais esportiva até, antes das AMGs propriamente ditas, né, das versões AMG. E o conjunto é muito bom. Sobre consumo, o consumo desse carro é curioso, porque a gente percebe que o EcoBoost, ele funciona muito bem quando a ideia é pisar fundo. Então você quer acelerar e tal, você percebe que o EcoBoost funciona muito bem, ou seja, esses 48 volts, eles acabam servindo muito bem para aumentar a potência, te dá muito torque, você sente aquela patada mesmo. Mas em termos de consumo, de melhora do consumo, a gente não sente tanto essa questão, né? O consumo médio dele urbano em estrada ou o consumo misto não é lá algo... Alerta, radar de velocidade adiante. Aqui é o meu português de Portugal. A gente percebe que ele não é o mais aprimorado, digamos, de todos, né? O consumo. Mesmo assim, é um carro que eu acho que foca bem no desempenho e isso é fantástico. Outra questão interessante, até para a gente fechar o vídeo, que eu estou passeando aqui, ó, que o AMB tá reformando tudo. Quem sabe volta a ter salão aqui um dia, hein? Campo de Marte na direita, para quem não conhece São Paulo. Eu entrava muito, saía muito por aqui quando mudei aqui em São Paulo, que eu ia pro interior, né? Bem no comecinho, bastante pro interior, para resolver umas coisas lá. Outra coisa que desenvolveu muito desse carro foi o MBUX. Esse assessor do motorista, ele acabou evoluindo bastante. Isso quando você fala em termos de abrir a persiana do teto, ajustar a temperatura de ar-condicionado, enfim, ficou bem acertado também. Ou seja, eu acho que ele é um carro que tem qualidades bacanas, né? E tá aí, apesar do preço um pouco elevado em relação até ao seu concorrente direto, que é a Série 3, mas eu acho que a classe C, ela tem o seu charme, e agora com tecnologia e com esse design, meus amigos, que eu acho sensacional. Eu ficarei meio dividido entre os dois. A gente andou no 328, um carro que eu adoro também, mas o design da classe C e a tecnologia estão bem acertados. Só o preço que está elevado em relação ao seu concorrente aí mais direto. Mas enfim, nessa faixa de preço, muitas vezes você tem consumidores que não levam isso exatamente em consideração para comprar um carro. Então é isso, fica por conta do cliente, no gosto do cliente. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, nos falamos, até mais.